Amém, amém. 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, vai dizer assim: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavras ou carta atribuídas indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo, ou no seu tempo devido. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano proveniente da injustiça, para o que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Só lendo isso, nosso coração já se abala, nosso coração já diz assim: misericórdia, Senhor, da minha vida, né? Mas, Nonato, ele trouxe uma palavra alguns domingos atrás, e ele citou esse versículo de 2 Tessalonicenses, e desde esse dia, né, eu fui verificar ali o que me chamava a atenção, e eu pude compreender muitas coisas importantes para a igreja. Eu quero deixar bem claro que esse ensino, essa palavra, que não é uma pregação, mas é mais para o lado de ensinamento, não quer dizer que vocês precisam confiar nisso que eu estou dizendo. Quer dizer que vocês também podem avaliar. E a minha oração é: Senhor, se essa palavra for fiel e verdadeira, vier do Teu Espírito, que o Senhor confirme nos corações. Mas antes disso eu também pedi: Senhor, se não for uma palavra verdadeira, que eu nem consiga pregar, porque eu não quero trazer mentira para a igreja, né? Mas estamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. E são coisas simples, mas que abrem um entendimento profundo quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu quero iniciar... primeiro eu quero dar significados de palavras, e depois eu quero entrar no contexto do que Paulo aqui estava querendo dizer. Primeiro ele fala: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ele fala ao retorno do Senhor e a nossa reunião com Ele. A palavra reunião, ou como se a vinda do Senhor já tivesse chegado, ela é no sentido de parousia, que é o tempo do julgamento. Chegada se refere ao tempo do julgamento.
Quando ele fala quanto à nossa reunião com ele, ele está falando quanto ao tempo do julgamento, que é exatamente a vinda de Jesus. Dá no mesmo sentido. Aí ele fala, o que é reunião? É uma assembleia de cristãos, é um ajuntamento, eclésia. Então ele está dizendo quanto à vinda, a volta de Jesus, ao julgamento, e a nossa reunião com ele. Aí ele fala assembleia cristão, né? Assembleia de cristão, um ajuntamento em um só lugar. Ele diz que não era para que a gente pudesse ser influenciado e ser enganado quanto a esse dia. Tudo que Paulo está se referindo nessa carta é quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo. O foco aqui é esse. Por quê? Estavam circulando cartas de que o dia do Senhor estava chegando ou tinha chegado. O dia do retorno do Senhor, da vinda de Jesus, pela segunda vez. E aí as pessoas começaram a parar de trabalhar, parar de cuidar da família e foram se consagrar, buscar a Deus, dobrar o joelho, orar, buscar, porque Jesus está voltando. Imagina você dizer assim, olha, daqui a 5 horas Jesus vai voltar. Vocês não querem nem ouvir a pregação, vocês vão para casa orar e pedir perdão a Deus direto, né? Senhor, me perdoa até dar as 5 horas e você achar que tá limpo, né? Achar que tá limpo, tem que falar assim. Então, quando eles entenderam isso, eles começaram a se desesperar. Jesus está voltando, então não adianta trabalhar. Jesus está voltando, não adianta eu ir cuidar de família, não adianta fazer isso, eu vou buscar a Deus, me prontificar, me santificar para a vida dele. Só que Paulo alerta e diz, não, isso é mentira. E o que ele quer dizer? Eu não quero que a igreja, eu não quero que vocês, essa assembleia, essa eclésia, esse ajuntamento de cristãos, que vocês sejam enganados quanto a isso. Ah, mas uma pessoa teve uma profecia que Jesus ia voltar tal dia do ano tal, do mês tal. Ele diz, não se perturbe com isso. Ah, mas uma pessoa entendeu na palavra de Deus que Jesus ia voltar a tal hora, tal dia do mês tal, do ano tal. Também não acredite nesse tipo de coisa. Ah, mas fulano enviou uma carta dizendo que Jesus ia voltar. Não acredite nisso. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo já tinha ensinado os discípulos. Se você vê, Paulo ele teve profundas revelações no Senhor. O Senhor ministrou sobre a vida dele. O Senhor ensinou ele. E coisas que até mesmo ele nem falou, ele nunca falou, mas que ficou guardada em espírito. E Paulo ensinou aquele grupo de pessoas, de cristãos, a forma e o modo que Jesus viria. Ele não disse data, ele não disse mês, ele não disse ano, mas ele falou sinais que mostrariam o período que Jesus estava retornando. Então ele disse, olha, não bote isso na cabeça que vocês pode chegar uma carta de 5 metros, pode chegar a profecia do jeito que for, pode chegar a palavra do jeito que for, pode chegar seja o que for. Não caia nessa, porque eu já expliquei para vocês como é que Jesus ia voltar, quando que Jesus ia voltar. Eu já deixei bem clara a forma que Jesus ia voltar. E aí ele faz uma pergunta. Aí ele continua vou ler o 3 e o 4. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porque antes daquele dia virá apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é apostasia, mesmo no sentido grego é apostasia. E o que é apostasia? Separação, divórcio, retrocesso, abandono, infidelidade. Guarde essas palavras. Todos esses significados são de extrema importância. E ele disse que Jesus não viria antes que chegasse a apostasia. E o que significa apostasia? É alguém que é piedoso na fé, é alguém que vive o evangelho, é alguém que está buscando a santificação, é alguém que está buscando a salvação, sair da presença do Senhor, deixar de crer no Senhor. O que é o divórcio? É você separar do seu esposo, é a separação
dos filhos de Deus de Cristo. Apostasia. Ele fala, é o divórcio, é o retrocesso. É aqueles que caminham com Cristo e depois abandonam a Cristo. Isso é apostasia. Apostasia é aqueles que estavam no Senhor, foram lavados, foram limpos, perdoados os pecados, andaram em arrependimento, talvez viveram sinais, maravilhas, prodígios, abandonar a presença do Senhor, ser infiel à presença do Senhor. Isso é apostasia. E esse é um dos sinais que Paulo diz: olha, a vinda do Senhor, ela vai acontecer quando der início à apostasia. Primeiro vai vir a apostasia, é um dos sinais. Hoje nós podemos ver que nós já vivemos esse período de apostasia. Se você contar no nosso bairro, você no seu bairro, eu no meu bairro, você vai ver que a quantidade de pessoas que são afastadas do caminho do Senhor é mais do que aqueles que estão indo para a igreja. Tem pessoas que você nem imagina, que você fala, conversa, aí do nada, eu sou desviado. Eu nem sabia que tu era da igreja, imagina que tu era desviado. Mas a maior parte são assim, está sendo assim. As pessoas estão se afastando, se divorciando de Cristo, estão apostatando, estão abandonando, retrocedendo da fé. Ao invés de crescer, ao invés de continuar passo a passo, fé em fé no Senhor, estão abandonando os caminhos do Senhor. E essa é a marca do que Jesus está perto de retornar. É uma das marcas. Aí ele fala: antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade. O homem da iniquidade é aquele que errou o alvo. A gente viu lá no finalzinho, quando eu li, lá no verso 9, ele diz que o aparecimento do anticristo é de acordo com o quê? Com a ação de quem? De Satanás. E o que Satanás é? Alguém que errou o alvo. Mas aqui na terra não, alguém que errou o alvo no céu. Alguém que deixou a presença do Pai, de Deus, não aqui, lá no céu. Então, por isso que ele diz, o homem da iniquidade, alguém que erra o alvo. Aquele que se desvia do caminho da retidão, que violou uma lei divina. Isso aí é ser um homem da iniquidade. E tudo isso Satanás fez. Só sabemos que Satanás é uma característica, né? Não é o nome dele. Amém? Então, ele diz, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O filho da perdição é a boleia, é aquele que vem para destruir, para arruinar, aquele que vem para levar sofrimento eterno, condenar, entregar a miséria eterna. Quando ele fala filho da perdição, ele está dizendo, é aquele espírito, vou usar assim, aquele espírito que leva outras pessoas, até mesmo filhos de Deus, se der legalidade, à miséria eterna. Ou seja, lago de fogo, que é o último ponto, né, do julgamento de Cristo Jesus. Misericórdia? Então vamos lá. Eu quero falar passo a passo para que a gente possa entender. O versículo 4, ele diz assim: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Quando ele cita se opor, é anti-queimai. Isso, todas essas palavras são no grego. Anti-queimai, com K, QI com K, que é aquele que é adverso, que é totalmente contra. Ou seja, ele vai dizer que a ação do anticristo, ele vai dar as características ali. Primeiro ele fala que a vinda do Senhor, para acontecer, tem que vir a apostasia. Depois ele vai dar as características do homem da iniquidade, ele vai repetir. Aí ele diz que é aquele que se opõe, ou seja, aquele que é averso, é totalmente contra as coisas de Deus. E se levanta
Deixa eu ver. Aquele que se opõe e se exalta acima. Eu estava nesse? Se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Quando ele fala se levanta, ele está citando no sentido de ser arrogante, de se exaltar acima de tudo, comportar-se insolenemente. E nós vemos essas características em Isaías, quando ele vai falar do rei Tiro, e ele vai dar toda uma sequência de características de Lúcifer. Ele vai dizer: olha, você era coberto de pedras preciosas. Ezequiel também, Jeremias também. Esses 3 profetas narram um pouco desses pontos. E ele vai e fala: olha, vocês eram cobertos de ouro, de rubi, pedras preciosas, mas você se exaltou, a sua arrogância te abateu. É uma característica do filho da perdição, do homem da iniquidade. Então ele vai se exaltar, ele vai ser colocado acima de todas as coisas na terra. Vou já chegar a esse ponto. E ele vai se levantar contra tudo que é objeto de adoração. E isso nós podemos compreender. Bíblia, culto, oração, ministração, evangelismo, todo tipo de religião, ele vai se levantar. Tudo que manifesta Deus, ele vai se levantar, porque ele mesmo vai criar a sua própria religião, ele vai querer ser adorado. Assim como o Senhor, ele mostra que ele não divide a glória dele com ninguém. Esse anticristo, ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Ele vai querer ser adorado. Por isso que ele vai se levantar contra aqueles que se levantam em nome de Deus. Porque ele, por um breve tempo, com a permissão do Senhor, ele vai ser o Deus dessa terra. Ele vai ser o príncipe dessa terra. Estão compreendendo? Amém? E nós compreendemos que esse espírito da iniquidade, ele já está operando. Paulo diz isso. Com efeito, o mistério da iniquidade já está operando. Esse espírito já está operando. Só que, um detalhe, ele opera invisível. Nós podemos ver o espírito do anticristo? Não. Mas chegará um momento, quando ele cita anticristo, ele está dizendo, vai chegar um momento em que esse espírito vai tomar uma forma humana e ele vai governar sobre a terra. Hoje o espírito dele opera invisível. Ele induz na mente, ele induz no coração, ele leva ao erro, ele leva ao engano, uma falsa profecia, uma falsa palavra, uma falsa doutrina. Mas quando ele vier, ele vai governar agora materialmente, impondo suas próprias leis, né, e escravizando aqueles na qual irão seguir a ele. Estão compreendendo? E ele fala que a ponto, né, a audácia dele é tão grande que ele vai se assentar no santuário de Deus. 2 pontos importantes aqui. No santuário de Deus. Assentar-se aqui é catizo. Com D também, viu? Catizo. Que olha só que interessante. Esse assentar-se é ter residência em alguém. O santuário de Deus, nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo. Nós somos santuário de Deus. Essa palavra catizo, ele diz, é ter residência em alguém, é se estabelecer, é estar em um lugar imóvel, inabalável. Inabalável. Porque eu creio, olha que significado forte, inabalável. Quer dizer que esse espírito vai estar em um ser humano e ele não vai ser retirado. Inabalável.
Se você compreender que o inabalável não é abalável, você entende que não vai sair para lugar nenhum. E foi. Ai, ai. Imóvel. Imóvel. Quando ele fala sentar-se, ele está dizendo é habitar em alguém, é se firmar em alguém, é dominar, é governar e não deixar a pessoa ser livre. Agora, esse espírito já opera. Esse espírito já deixa pessoas imobilizadas, sem arrependimento, sem fé, sem Jesus e totalmente condenado no inferno. Esse espírito já opera. Paulo deixa claro, ele já opera. Falta se materializar. Mas o mais importante não é ele se materializar, esse é o ponto final. O mais importante é compreender que a gente tem que vigiar as nossas vidas para não ser um alvo, para não ser um santuário do inimigo. Amém? Quando ele fala santuário, é um templo espiritual. Pessoas, acabei de falar. Especificamente, Santo dos Santos ou Santo Lugar. Mente, coração. Santo, lugar santíssimo, lugar santo, Santo dos Santos. Marca a mente, marca o coração. Se Jesus está aqui, ele está aqui. Mas se ele não está aqui, ele não está aqui. Quando a gente fala, quando Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio, ele está dizendo, se o Santo dos Santos estiver cheio de Jesus, nós vamos manifestar, nossa mente, todo o nosso corpo vai manifestar Jesus. Mas se o nosso coração é cheio do Espírito do mundo, a nossa boca, as nossas ações, os nossos pensamentos, é o que? O Espírito vai ser manifestado de acordo com o Espírito mundano. Amém? Amém não, misericórdia, não é que assim seja não, não é para ser assim. Então vamos lá. Nós compreendemos que diante dessas duas comparações, que essas crianças poderiam fazer menos. Diante dessas duas comparações, o espírito do anticristo, ele vai se assentar tanto no templo físico como no templo espiritual. Jesus, quando ele veio, ele governou no espiritual. Hoje ele governa amém? Onde é que ele governa? Nos céus. E onde é os céus? É o trono de Deus, é o lugar santíssimo. Glória. Só que ele não faz só isso. Aqui na terra ele governa nos nossos corações, mas ele também governa na igreja. O que é a igreja? É o templo físico. E o templo espiritual é o que? O nosso coração. Então nós entendemos que a ação do anticristo, ele vai governar nos templos, paredes, mas também vai governar no coração. Misericórdia? Vamos falar só misericórdia hoje? O anticristo, ele é imitador. E é por isso que ele vai fazendo tudo semelhante às coisas que Deus faz. E ele vai falar que ele vai se apresentar como Deus. Exatamente o que eu falei um pouquinho antes. Que ele iria mostrar, iria querer toda a adoração. Ele não vai permitir que outras pessoas adorem a Deus. Ele vai querer exatamente que a adoração seja só dele. É por isso que ele vai, para ele dominar, ele precisa se assentar no coração e ter um lugar aonde ele venha governar. Assim como Jesus. Então, ele vai usar das mesmas ações de Jesus, mas totalmente voltada para o mal. Aí Paulo, ele faz uma pergunta no versículo 5.
não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Que acontecimentos Paulo está falando? Da vinda de Jesus. Ele inicia dizendo: quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Não se deixe enganar, que o dia do Senhor chegou. Ele está citando a vinda do Senhor. Então ele diz: olha, eu costumava sempre lembrar cada um de vocês sobre o período que a vinda do Senhor ia acontecer. E os versículos 6: no entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Ô Glória, eu tenho tempo hoje. Vou comemorar, não, senão passa, né? Eu não posso comemorar. Então ele fala: no entanto, vós sabeis. Ele está dizendo que aquele grupo de cristãos, eles sabiam o que era que detinha a manifestação do anticristo. Só que quando nós olhamos assim, a manifestação do anticristo, para que ele não seja manifestado no devido tempo, a gente olha assim, esqueci. O pensamento natural é de que, me esqueci, gente. Misericórdia. Espera, lá vai eu de novo. No entanto, vós sabeis o que está detendo. É porque eu estou no pensamento só no certo, aí eu não estou conseguindo comparar com aquele que fez errado. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que seja manifestado no seu devido tempo. Pronto. É como se o pensamento da gente é como se tivesse algo segurando o anticristo, para ele não aparecer, digamos assim. Em parte é e em parte não é. Vamos lá. O que o detém é o significado que impede o progresso. De fato, o sentido é que mantém amarrado, que não deixa ir. Nonato, parou. Que não deixa ir. Aí quando ele fala para que seja manifestado ou revelado no seu devido tempo, é descobrir o que estava oculto, é tornar conhecido, é expor. Agora, existe um detalhe aqui. A palavra que sempre fica na mente das pessoas é assim: aquilo que o detém. A pergunta não é o que o detém. A pergunta é: o que significa a palavra ser revelado? A gente fica na mente: o que o detém? O que o detém? Mas a gente esquece de analisar a palavra que é ser revelado. O que detém Jesus, o que detém o ministério, o aparecimento do ínico, são as profecias. São as profecias que detêm. Por quê? Quando a gente vai para Daniel, vamos lá para Daniel. Daniel, versículo 9, a partir do 24. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24. O que detém são as profecias. Olha o que Daniel diz: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer, o fechamento das 70 semanas, nós já fizemos o estudo, é o final de todas as coisas com o retorno de Jesus. Só para simplificar, é o final de todas as coisas com o retorno de Jesus. Só que isso são profecias que têm que acontecer para se cumprir as 70 semanas. Da mesma forma que Paulo fala que é algo que detém até a manifestação da vinda do anticristo. Estão entendendo? Até aqui? E ele vai falar: olha, tem que acontecer. Cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas,
implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kodesh, né, que é o lugar santíssimo, consagrando o templo. Tudo isso tem que acontecer para se cumprir as 70 semanas, do mesmo modo que Paulo diz que o que o detém, para que ele não seja revelado, é exatamente as profecias que são necessários se cumprir para que haja a revelação do ínico. Se não for cumprida as profecias, ele não vai ser revelado. Por quê? Vamos lá para o próximo ponto. Quando ele fala será revelado o ínico ou manifestado o ínico, esse sentido é no sentido de que ele estava oculto e ser manifestado diante dos homens. Guarde isso. Parece ser uma coisa simples. O sentido é esse, é tirar do oculto e trazer para a visão de todos. Só que tem um detalhe. Tem outros versículos aqui para me ler sobre Daniel. Mateus 24, os selos de Apocalipse. Mateus 24 ele vai descrever ali sobre os sinais do tempo do fim. Ele diz: vai haver fome, vai haver guerra, vai haver terremotos, vai haver nação contra nação, vai haver o aumento da iniquidade, apostasia, vai haver o amor esfriando. Aí ele diz que depois desses cumprimentos proféticos é que vai vir o fim. Então o que é que o detém? As profecias. Se as profecias não se cumprir, não vai ser revelado o ínico. Do mesmo modo que a gente vê o selo de Apocalipse 6. Tem que primeiro vir o cavalo branco, depois vem o selo, aí depois vem o vermelho, aí depois vem os amarelos, os pretos, depois vem os amarelos, que são os baios. Antes disso acontecer também não tem vinda, revelação do anticristo. Estão compreendendo? Então são as profecias que detêm. Tudo faz parte de um cumprimento profético. O Senhor ele tem um cronograma. Parou de novo, não é? O Senhor ele tem um cronograma. Ele trabalha exatamente com tudo alinhado. Com tudo alinhado, conforme está determinado. Já foi determinado. E o que detém é isso. É as profecias. Quando ele fala em outras linguagens, ele vai dizer: ele aguarda que somente seja afastado, não é isso? Alguém tem outra linguagem para ler para mim esse versículo? O 6. Não, é Tessalonicenses. Não é esse ainda. Não é essa linguagem. Você está em qual linguagem? Não, a linguagem da Bíblia. Ah, não, gente, perdão, é porque eu estou no 6. Na verdade é o 7. Ele diz: na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí ele diz: seja afastado. Essa palavra afastado, muitos pastores, digamos assim, muitas pessoas que têm estudado a palavra, eles dizem que é o Espírito Santo sendo retirado da terra. Ele diz que é quando a igreja for afastada da terra, que aí, né, o anticristo vai aparecer. Só que essa palavra afastado é ginomai. E ginomai significa tornar-se feito, aparecer em cenário, aparecer na história. Tem nada a ver ser afastado com aparecer, é totalmente o oposto. É por isso que eu disse que a pergunta não seria o que o detém, mas o que é ser afastado, o que é ser manifestado, o que é ser revelado.
E quando ele fala isso, tornar-se feito, tornar-se aparecer, aparecer no cenário, na história, ele está dizendo, o que está impedindo dele ser revelado é as profecias. Que forma de ser revelado? Agora vamos entrar no ponto que vocês vão entender. O anticristo, ele não vem dizendo que ele é o anticristo. Ele não vem com a placa dizendo, eu sou o rei dos maus. Eu sou o bicho ruim. Imagina só se ele viesse na forma espiritual dele, maligno. Imagina se ele aparecesse diante do trono e ficasse lá com aquele chifre, aquela coisa horrível. Quem quer seguir um homem desse? Ninguém. Nem o doido. Nem o cego. Ele nem enxergar que aquilo ali não presta nada. Não ia. Agora me diz. A revelação que Paulo, o afastado, a revelação, a manifestação que Paulo está falando, ele está dizendo assim, vai haver um momento em que a face dele, a verdade sobre ele vai ser manifestada na terra. Porque hoje o espírito da iniquidade opera, mas quem está sendo tocado por esse espírito sabe que é o espírito da iniquidade? Não sabe. Está oculto, não foi revelado. Quando ele se assentar no trono em forma de homem bonito, porque o bicho é ruim, ele com certeza vai vir todo bonitão, bonito, fazendo sinais, maravilhas, não vou ler o versículo, mas está aqui tudo guardado, sinais, maravilhas, prodígios, porque Apocalipse diz que eles enganariam, Mateus também, Jesus fala, que se possível ele enganaria até os eleitos, por causa dos sinais, das maravilhas e dos prodígios, porque ele vai se parecer com quem? Com Deus, é como se fosse Jesus na terra caminhando. Com sinais e maravilhas, ele vai com a mão para operar, a da perna vai crescer, gente vai ficar boa dos olhos, a ceguidão, vai ficar ali refeito, vai acabar com a fome, o governo dele vai ser próspero na terra, isso Daniel fala profeticamente, mas ninguém vai saber que ele é o anticristo. Quando Paulo diz que vai ser revelado, manifestado, afastado, ele está dizendo, quando cumprissem as profecias, aí, quando Jesus retornar, só vai ser revelado quando Jesus retornar. Quando Jesus vier dos céus, Jesus vai mostrar a face dele verdadeira. Aí vai se cumprir o que Apocalipse 1:7 diz, que muitos se lamentarão porque entenderão que seguiam Deus errado. Porque entenderão que seguiu os sinais errados. O espírito errado, porque quando vê Jesus com seus santos anjos descendo sobre a terra, eles vão dizer, meu Deus, esse aqui para mim era Deus, eu segui os sinais, eu fui curado por esse, mas esse não é Deus, esse aqui não é Jesus, porque eles vão dizer que é Jesus, viu? Esse aqui não é Jesus, olha Jesus vindo ali, aí os joelhos vão se dobrar e vai haver choro, vai haver lamento, arrependimento, mas já está. E é essa revelação que Paulo está falando. Porque o espírito do anticristo está operando, mas ninguém sabe, a não ser a igreja que está acordada. Porque ainda tem a igreja que está dormindo, que não está vendo, que nada está acontecendo. Mas a igreja que está acordada, ela entende que o espírito do anticristo está operando. Ela sabe aonde o espírito do anticristo está operando. Só que o que ele vai dizer mais lá na frente? Ele vai dizer que por causa das pessoas não quererem a verdade, ele vai mandar a operação do engano. Ele vai mandar um espírito de engano adentrar na mente e no coração, para que essas pessoas que forem tocadas pelo espírito do engano, elas possam seguir o anticristo e não entender que ele é uma pessoa maligna, o homem da iniquidade. Mas por que esse espírito vai para os corações? Porque não quiseram a verdade, quiseram a injustiça, amaram a injustiça mais do que a Deus. É isso que o versículo diz. Ora, o aparecimento, 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com poder, sinais e maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas do engano proveniente da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que poderia os salvar. Porque rejeitou Jesus,
O espírito do engano vai adentrar nos corações desses tipos de pessoas e vão ser dominados pelo espírito do anticristo. Mas quando eles entenderem que o Deus que eles estavam seguindo era o anticristo, que o Jesus que eles criam, os sinais que eles criam era na verdade do ínico, eles vão se lamentar, vão ranger os dentes, mas é tarde demais. Tarde demais. E aí ele fala: é por esse motivo que Deus nem envia uma espécie, parou de novo, vai melhor ficar aí, uma espécie de poder sedutor. Cadê? Uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. E é isso que Paulo está querendo dizer. O espírito do anticristo está aqui, ninguém está vendo. Ele está operando sutilmente, em oculto. Assim como o Espírito Santo opera no nosso coração, o espírito do anticristo já está aí, está trabalhando, está governando, está se assentando nos corações, no santuário de Deus, está ali realmente governando. E quando ele for revelado, quem já tem o Espírito vai seguir facilmente. Vai seguir facilmente o anticristo. Mas quando eles caírem em si, nós já sabemos. Pode falar, Jaqueline. Sim, senhora, com a permissão de Deus. É permissão do Senhor, porque não amaram a verdade, né? E aí eles vão mandar um espírito do engano para que eles possam viver o que eles decidiram. Decidiram viver o engano? Aí o Senhor vai permitir que esse espírito de engano possa tomar posse dos corações e eles sigam e sejam destruídos. Porque eles já escolheram isso. Porque houve a manifestação da verdade. Houve profetas na terra, filhos de Deus na terra, que anunciaram que Jesus está voltando, arrependimento, perdão de pecados, mas não quiseram dar ouvidos a essa verdade, quiseram continuar no espírito do mundo. Aí o que ele diz? Ah, é? Pois então eu vou enviar a operação do erro e vocês que viverem assim, os de lá, né? Nós não aqui, não nós, mas aqueles lá que viverem assim, eles vão ser atraídos pelo anticristo, vão se sujeitar, vão colocar marca, vão seguir, vão adorar, mas quando cair em si, novamente eu digo: acabou. Então, é interessante agora, com esse entendimento, eu vou ler o texto e vocês vão ligando o que eu falei. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, deixa eu só dar um detalhe. Essa revelação do anticristo vai ser quando Jesus voltar. Mais uma vez eu quero repetir. Quando ele vier nos ares, aí ele vai colocar a face verdadeira. É como se aquele corpo que o anticristo estivesse habitando fosse destruído e todos pudessem ver o espiritual que tinha aqui em homem. Como ele é realmente. Aí por isso que muitos vão lamentar, que vão ver a glória de Deus, vão ver aquilo que ele seguiu. Mas é quando Jesus voltar. Por quê? Porque Paulo ele ainda conclui, ó. Ele diz: então será revelado, o versículo 8, então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. O aparecimento, a manifestação do anticristo, que é a revelação de quem ele é na face dele, vai ser quando Jesus voltar. Então, vou esperar o anticristo se levantar do trono, sentar, aí ele vai ser revelado. Não, ele não vai ser revelado como anticristo. Ele vai ser revelado como um homem bom, que vai trazer uma coisa boa para a terra, enfim, vai trazer paz, vai trazer a estabilidade, vai fazer milagres, sinais, e muitos seguirão. É por isso que Jesus ele adverte: olha, não vai de forma nenhuma quando vocês
ouvirem dizer: ó, Cristo está ali, ó, Cristo está lá. Não vai. O início do sermão de Mateus 24, ele já diz assim: vede que ninguém vos engane. E ele está falando de quê? Quanto à vinda dele, quanto à consumação de todas as coisas. Desde que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos aparecerão dizendo: o Romilson, quem já ouviu o Romilson? Dia tanto de abril de 2000 e tanto, Jesus vai voltar. Se prepare. Colocou uma noite orando. Chegou abril, maio, junho, o ano que vem, esse ano, nós estamos aqui em 2013 e Jesus voltou. Mas o povo se desespera, pessoas se matam, porque acham que Jesus vai voltar mesmo, acredita nas profecias e pensa que não tem mais jeito. E quantas pessoas nós já ouvimos dizer que Jesus ia voltar? Quantos sonhos de pessoas dizendo que Jesus ia voltar em tal tempo, em tal lugar, tal dia, tal hora? Quantos estudos da palavra de Deus as pessoas botam estudo no YouTube? Se você procurar dia da vida do Senhor, tem gente que tá, não, é porque não foi naquele tempo, porque o calendário dos... Gente, não tá bem aqui, mas esqueci o nome do calendário. O calendário bem antigo. Tu sabe, Paulo? Não, mas esqueci, sabe? Um calendário que é uma referência muito grande. Não é o hebraico. É com H e Amém. Então, vamos lá. Eles disseram que é porque esse calendário tinha sido mudado. Por isso que o dia não foi no dia tal. Aí estão esperando, já marcaram outro dia para a vinda de Jesus. E as pessoas, se você for ver, tem cerca de 20, 30 mil seguidores. Uma pessoa dessa ou mais que crê nessas profecias. Quantas profecias erradas a gente tem ouvido? Então Jesus, ele adverte e disse: veja que ninguém vos engane. Vocês não podem ser enganados por qualquer espírito que diz que Jesus está voltando, por qualquer ensinamento que diz marca data, dia para Jesus voltar. Porque só vai acontecer a volta de Jesus quando for para revelar a face do anticristo. Mas ele vai estar operando sem ninguém saber, a não ser a igreja que está acordada. A igreja que está acordada, ela vai saber. Ela vai entender o que está acontecendo no espiritual e no mundo. Porque conhece a verdade. E o Senhor, tudo que Ele faz, Ele revela os seus profetas. Profetas que andam no Senhor, não profeta de meia tigela, que sonha e que fala do seu próprio ventre. Então, nós entendemos que Jesus, ele enfatiza muito isso, que não é para ninguém enganar, ninguém nos enganar. Abri em Mateus 24, 4, só para confirmar alguns textos aqui. Diz assim: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos virão em meu nome proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Jesus, ele é perguntado pelos seus discípulos qual o sinal da vinda dele e do fim dos tempos. Ele diz: a primeira coisa, cuidado para vocês não serem enganados, porque muitos vão dizer que a profecia tal, que a revelação tal, que eu tive um sonho, que eu fui levado no céu, no inferno. Peraí, vamos ter cuidado. Marcos 13, versículo 5. Diz assim: e Jesus passou a prevenir: veja que pessoa alguma vos induza ao erro, pois serão muitos que virão em meu nome afirmando: sou eu, e iludirão multidões. Mais uma vez Jesus trazendo alerta quanto ao engano. Efésios 5, 6. Efésios 5, 6 diz assim: ninguém vos engane com palavra destituída de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos
da desobediência, né? Palavras destituídas de sabedoria, ou seja, palavras enganadoras, palavras que vêm para destruir, ensinamentos que vêm para destruir. Amém? Pois é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mateus 24:30, vamos voltar mais um pouquinho. 24:30. Ele diz assim: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. E aqui é Jesus voltando entre nuvens. E todos os povos da terra prantearão. Prantearão. Exatamente pelo fato de que eu falei que eles iriam, né, entender que estavam seguindo Deus errado, né? E a gente vê que os falsos ensinamentos, o espírito do anticristo, ele já está operando com os falsos ensinamentos dentro da igreja, está dentro do templo e está dentro dos corações. Quantas igrejas ensinam as coisas erradas? E a gente vê que esse é o movimento do espírito do anticristo. Essa é a ação do espírito do anticristo. Tem ações sobrenaturais, multidões ali seguindo milagres, sinais, profecias, sendo que na maioria das vezes é induzido pelo ínico, pelo espírito de engano. Eu creio que todos nós, 99%, vou tirar 1%, já recebemos uma profecia que era totalmente errada. Ah, Jesus manda te dizer que tal e tal e tal, e Jesus está longe da pessoa e você espera. Peraí, vai acontecer um negócio tremeleca de medo que ninguém vai radar. Quando vai olhar, não tem profecia nenhuma. Essa é a operação do erro, enganando. E quanto mais você escuta uma profecia, ela não acontece, sua fé vai diminuindo. Sua vontade de ir na igreja vai diminuindo, sabe por quê? Porque você diz, só profetiza coisa errada, eu vou bom muitas vezes sair do erro da igreja. E a fé diminuindo, a apostasia aumentando, o amor esfriando. Está onde? Não está lá fora não, está dentro da igreja. O espírito do anticristo. Ele não quer tirar quem já está fora dele, quem já é dele. Ele quer tirar os que estão buscando a santificação, que estão buscando a palavra de Deus, que estão caminhando em Cristo. Então, esse é um sinal. Só que para eles estão fazendo certo. Agora entende por que essa revelação vai ser só no final? É para que eles entendam que o caminho que eles seguiram foi o errado pelas suas escolhas. O Senhor, ele diz, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Mas tem pessoas que escutam a palavra de Deus, escutam o evangelho verdadeiro, até sente a presença de Deus, mas diz, quero não, vou viver minha vida mesmo. Essa pessoa tem um grande risco de ser o templo e morada do anticristo. Porque está rejeitando a verdade para seguir a mentira. Não ama a verdade, ama a mentira. Aí vem o espírito do engano, seduz, arrebata e nem percebe. A pessoa acha que está em Cristo, está vivendo bem, está sendo salvo, na verdade está sendo destruído. E no momento final é que vai enxergar isso. Aí agora me diz, Vanessa, que base tem para que ele vai fazer sinais e maravilhas? Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 10 de Êxodo, se você voltar em Êxodo e as 10 pragas, você vai ver que Moisés joga, o cajado vira a serpente, lá vem o mago, joga e vira a serpente também. Aí vem Moisés, fere água com sangue, lá vem os magos, fere água com sangue também. Sinais, mas que não vem de Deus. Ah, eu sei fazer isso também, Moisés. Ah, isso aí, moleza, também sei fazer, Moisés. Ah, isso aqui também, eu também sei fazer, Moisés. Mas existe uma diferença.
Teve sinais que eles não conseguiram fazer porque era só pelo poder de Deus. E salvar é só pelo poder de Deus. A salvação só vem pelo poder de Deus. Então, a gente vê que existe na Bíblia pessoas que fizeram sinais e não vieram de Deus. Então, a 1 Tessalonicenses 4:5, 4:15, eu acho que eu estou com sede, que a água está enganchando aqui. Diz assim: afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Amém? Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. O ímpio só será revelado quando Jesus voltar. E Jesus vai voltar ao soar da última trombeta. Tem esse negócio de Jesus voltar para pegar um povo antes de levar, aí depois voltar. Ficou mais. Esqueci de 3. Peraí, vou buscar mais 3. Vixe, eu olhei ali, cheguei lá no monte. Tem mais um grupo de irmãos ali. Peraí, vou voltar de novo para pegar. Não. Quem santificou, santificou. Vai subir. Quem não santificou, vai perecer e acabou. Acabou. Que negócio é esse? Você cata o feijão pela metade? Pois é. Separou, botou na panela e cozinhou. Não, cozinhar de metade. Eu cozinhar uma parte de manhã, outra parte eu vou e cozinho de... Não, você cozinha tudo, né? Então, é a vinda do Senhor na última trombeta. E é na última trombeta que o Senhor vai destruir. Vai trazer a manifestação, trazer quem o anticristo é, e vai matar com o sopro da sua boca. Da mesma forma que 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, vai dizer assim: eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos. Paulo ele também cita que primeiro vai acontecer dos mortos ressuscitarem, vai haver um pequeno intervalo, os mortos ressuscitam, logo após, não sei se esse logo após é daqui a um ano, daqui a 2, daqui a meia hora, 20 minutos, 5 minutos, 2 minutos. A Bíblia não diz e eu não me atrevo a dizer. Não sei. Eu só sei que depois que os mortos sobem, não sei o período de tempo que vai dar esse espaço, ele vai, num piscar de olhos, ele está dizendo, vai ser rápido a transformação do corpo. Ele não está dizendo que logo quando os mortos chegam, os outros já vão estar lá em cima, não. Ele está dizendo logo, no piscar de olhos, é a transformação do corpo. Vai acontecer no piscar de olhos. E aí vamos subir. E aí o 51. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, ele está falando de que? Transformação. No abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Porquanto, aí ele vai enfatizar de novo que os mortos sobem primeiro. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, já glorificados, e nós seremos transformados. O que ficarem vivos. Entenderam? Amém? Mais uma vez enfatizando, é nesse momento que Jesus retorna que a revelação de quem o anticristo é vai acontecer. Amém? Meu Deus, ainda tem 3 cadernos, vocês não... Um dia eu não posso comemorar. 2 Tessalonicenses, de novo. Ele vai falar que, quando Paulo cita que não é para sermos enganados, assim como Jesus também cita, Paulo está repetindo as palavras de Jesus.
Paulo repete profecias que estão em Abacuque, em Amós. Paulo está repetindo. Dentro desse texto de 2 Tessalonicenses 2, ele está repetindo textos até da Antiga Aliança. Depois vocês dão uma olhadinha em Amós 8:10, Zacarias 12:10. Só para vocês verem sobre essas profecias. Ele está... Amós 8:10 e Zacarias 12:10. 1 Tessalonicenses 5:2 mostra que Jesus ele vem como ladrão, quando todos estiverem distraídos. Aí eu entendo que essa distração é o período em que o anticristo vai estar operando os erros, trazendo a operação do erro, trazendo os enganos, os sinais. Nós já podemos dizer que já vemos os sinais do anticristo, as maravilhas que ele tem feito. Já vemos o espírito dele manifestando. Já podemos enxergar. Já podemos ver isso. Aí ele diz que é nesse momento em que o Senhor vem, nesse momento que todos estão distraídos, achando que está tudo bem, seguindo o seu Deus maravilhosamente. Aí Jesus vem. Por isso que para esses é como ladrão, porque eles vão estar no engano. Eles estão totalmente adormecidos, mortos. Então como é que eles vão entender o tempo que Jesus está voltando se eles estão distraídos pelo espírito do anticristo? Não tem como eles entenderem. Mateus 24:36, se vocês não quiserem abrir, eu vou só ler, aí vocês só anotem se quiserem. 24:36 diz assim: entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Já vemos um ponto. Se chegar alguém, você vê na internet alguém dizendo, Jesus vai voltar tal, corra longe dessa pessoa que ela está sob o efeito da embriaguez do anticristo. Não deixa de contaminar. Eu faço igual o Paulo, não se engane. Que nem os anjos do céu, nem o filho, senão exclusivamente o Pai. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Muitos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Isso ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Distração. O que é que 2 Tessalonicenses 2, 9, ele vai dizer? Ilusões. Esse espírito vai iludir as pessoas a ponto de elas não entenderem o tempo que estão vivendo. Fala para uma pessoa, até mesmo alguns cristãos, Jesus está voltando e é em breve. Pelos sinais que a gente vê, vai dizer, está voltando para tudo desse jeito, porque para mim ele vai voltar daqui a 300, 1000 anos ainda, ou mais. E pode viver a vida, pode aproveitar, pode comprar, se casar, vender, pode trabalhar, fazer tudo que você quer na sua vida, que Jesus não vem agora não, deixa mais para frente para se arrepender. Só que só em a gente ver, você não precisa olhar nem para o cenário do mundo, mas quando você lê já 2 Tessalonicenses 2, do 1 até o 12 onde eu li, você já começa a observar que esse mundo está se encaixando perfeitamente no tempo que Paulo advertiu que Jesus viria. Está totalmente encaixado. Por isso que o Senhor nos adverte para mantermos nossas lâmpadas acesas. E por que nós temos que manter nossas lâmpadas acesas? Sem oração não tem como escutar a voz de Deus. Se eu não oro, eu vou escutar a voz de Satanás, que é a voz que eu estou convivendo. É a voz do mundo, que é a voz que eu estou convivendo. Para mim ouvir a voz de Deus, eu tenho que ter intimidade com Ele. Se eu tenho intimidade de falar com vocês estão ouvindo a minha voz, vocês sabem quem sou eu, vocês vamos interagir. Mas se eu não conheço a dona Francisca, ela vai ouvir minha voz, não vai. Não vai. Se eu ouço a voz do mundo, meus ouvidos estão fechados para Deus. Mas se eu ouço a voz de Deus, aí sim, eu sei a quem eu vou seguir.
Senhor mostra que Ele não faz nada sem revelar aos seus filhos. Mas para que haja revelação, para que Deus possa falar com a gente tem que ter intimidade com Ele. Deus não fala com o desconhecido. Você fala com o desconhecido? Não fala. Se não tiver a oração, a prática da oração, a intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus, você facilmente é enganado. Na verdade, você já está ouvindo a voz do mundo. Você não está ouvindo o anticristo, a voz do espírito do anticristo. E se a gente não ouvir a voz de Deus, como é que a gente vai ouvir o noivo chegando, gritando? Estou aqui. Não tem como. Se eu estiver distraído, se eu estiver dormindo. E o azeite, a oração, é para nos mantermos vigilantes. Para que quando o noivo aponte no céu, a gente, opa, Maranata, a hora vem. Amém? O interessante é que quando a gente tem vida de oração, não é uma ofensa. Eu quero que vocês entendam. Todos nós precisamos orar. Orar sem cessar, sem parar, sem vacilar. É igual a musiquinha, sem parar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Nós precisamos orar. Imagina, se você tem intimidade com Deus, precisa que alguém vá dar um recado de Deus para ti, mulher. Deus não vai falar. E se você não está ouvindo a voz de Deus, vai precisar alguém mandar recado? Tem alguma coisa errada. Está faltando intimidade. E quem tem intimidade com a voz de Deus. Se alguém está te mandando recado, você não está ouvindo a voz de Deus. É preciso ele manifestar de fora para dentro. Está de fora para dentro. Mas ele quer manifestar de dentro. Amém? 1 João 4:1. João ele vai exortar, da mesma forma, e tudo vai se ligando, que nós não podemos crer em qualquer espírito. Nós temos que provar se aquele espírito provém de Deus, se as profecias vêm de Deus, se aquela palavra vem de Deus, se aquela exortação vem de Deus. Nós temos que provar. Enquanto vocês estão ouvindo essa palavra, o Espírito Santo tem testificado que sim ou que não. Mas nós temos que provar. Nós temos que entender que não é qualquer um que vem com a palavra de Deus que realmente tem Deus. Amém? Misericórdia, né, Ana? 2 Pedro 2, do 1 até o 3. Eu já falei, o João, que nós temos que provar os espíritos. 2 Pedro 2, 1. Assim como eu não li versículo. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentinas destruições. Muitos seguirão seus falsos ensinos. Muitos seguirão seus falsos ensinos. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. E por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Entenderam? O que ele está dizendo? Muitos vão dar profecias, labachúrias e não sei o que, e vão dizer que Jesus está aqui, vão dizer que Jesus está ali, que o certo. Teve um período da minha vida que eu quase que eu morria espiritualmente, porque eu comecei a assistir vídeos, e os vídeos diziam assim para mim: olha, Padre Engano, não é algo que sirva para todos. Foi um momento que aconteceu comigo. Eu começava a dizer, chamar de Yeshua HaMashiach. Eu só orava assim, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Eu estava igual com isso. Misericórdia, o espírito entrou na minha cabeça, bem que eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Mas teve um determinado momento que o Espírito Santo disse: você está assim, não?
porque que agora eu ia só o certo para mim seria Yeshua e Yahushua, Hamashia. E aquilo ficava no meu coração e eu não sentia mais nada. Eu não sentia a presença, eu não sentia o poder, eu não sentia, e eu ficava dentro de coisa errada. Até que eu clamei, o Espírito Santo me mostra a verdade. Ele falou no meu coração. E eu me arrependi, foi tempo para me voltar de novo. Aí eu voltei. Olha quantas mentiras o povo. A ceia, mentiras quanto a ceia, mentiras quanto ao batismo, mentiras, muitas mentiras usando a palavra de Deus. E o que acontece? O que eu falei lá no início, as pessoas vão se afastando do caminho da verdade. Agora me diz se isso não é o espírito do anticristo, porque o espírito de Deus não é. Espírito do anticristo. Infelizmente. Ainda tem mais um, viu? Relaxa. Jeremias 29:8 diz assim: porquanto assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, não vos deixe enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome, eis que eu jamais o enviei, afirma o Senhor. Ele diz, a exortação, a lei de Jesus, ele ainda usa Jeremias na antiga aliança, que não podemos dar ouvidos a esse tipo de estratégia do inimigo, porque é só uma forma dele nos desviar da presença de Deus. Conheço pessoas que receberam visões, sonhos e trabalharam em cima desses sonhos que nunca aconteceram e chegaram a falar para mim, pessoas que eu já conversei, e disse assim: eu nem acredito mais que Deus existe, porque tanto que falaram que ia acontecer, que ia vir, que ia não ia, que isso e aquilo, me mostraram em sonhos, o Senhor manda te dizer e não aconteceu. Eu não sei se dá uma dor no coração, uma pena, uma vontade de dar uns tabecos porque não lê a Bíblia. Tô brincando, viu, gente? Essas pessoas precisam de misericórdia, de ajuda, serem renovadas, porque é o mal que está no mundo. Nós não podemos evitar. Pessoas assim, pessoas vão sofrer, e pode ser comigo, que estou pregando essa palavra, esse espírito pode vir sobre mim. Pode vir. Eu não estou fora disso porque eu estou trazendo esse ensino. Por isso que nós devemos se compadecer uns dos outros. Amém? Como eu citei, Ezequiel 28, Daniel 11:36 vai falar que esse anticristo ele vai se engrandecer e ele vai ser próspero em tudo que fizer. Daniel 11:36 fala isso. O versículo fala isso, que ele vai ser próspero em tudo que ele fizer. Ou seja, tudo que ele realizar vai frutificar. Vai ser uma ação, para muitos ali, boa, né? Não vai ser um homem ruim diante da sociedade, por isso que muitos vão seguir. Ele não vai chegar lá com a cara de monstro dizendo: se vocês me seguirem, eu corto pessoas que vocês não leem, não. Eles vão dominar ele, vai trazer as coisas, vão seduzir. Olha, tem sinais, porque ele faz milagre, ele faz isso, porque ele tirou a fome, eu vou seguir a ele, ele é um homem bom. Tá dando dinheiro pro povo, não. Peraí, vou brincar, mas brincar assim não. Ele falou em dinheiro, né? Todo mundo se corrompe, assim, tirando a igreja certa. Mas vão querer seguir pelos sinais e maravilhas, porque ele vai aparentar ser uma pessoa boa e um Cristo. Pois é. Enfim, Abacuque 2, versículo 3, já estou encerrando. Se vocês falarem, eu leio o restante desse livro.
Abacuque. Quem achou Abacuque? 2, versículo 3 diz assim: porquanto esta visão, olha só como o que detém é as profecias. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado, no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde confiante, porque ela certamente virá e não se tardará. Então ele está falando que aquilo que o detém é a profecia. Existem profecias a ser cumprida que está determinada em seu devido tempo. E é justamente as profecias de Daniel que a gente viu, profecias em Apocalipse, profecias de Mateus 24, é aquilo que está detendo, né, a manifestação de Jesus para revelar o anticristo. Deixa eu ver se tem mais alguns pontos. Eu comecei no caderno, terminei no outro. Eu acho que eu já citei tudo. Já podemos orar. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que a gente lesse 2 Tessalonicenses, mas agora o capítulo 1. A partir do versículo 3. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por esta razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que Ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. E quanto a vós, que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação, divórcio permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que Ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que creste em nosso testemunho. Conscientes desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne digno da vossa convocação e cumpra com poder todo o bom desejo e toda a ação que resulta da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vós e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só o que ele diz. Aqueles que não derem ouvidos, que não forem submissos, que não conhecem a Deus. E eu quero aqui abrir um parêntese, não conhecer a Deus não porque Deus não se manifesta, mas porque não quer, porque não vai até Ele para que Ele se torne conhecido. Ele diz que esses serão destruídos, sofrerão a destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor. Mas um ponto interessante é que 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, inicia falando que a vinda do Senhor, todas essas coisas vão acontecer na vinda do Senhor. A reunião com os santos, ele já cita desde aqui, o
o alívio das tribulações e das dores, ele já cita daqui. E o que eu quero dizer? Mais uma confirmação de que Jesus, ele não vem duas vezes daqui para frente. Ele vem duas vezes no sentido total. Ele veio a primeira, trazendo a salvação, e virá a segunda, que é esse tempo aguardado, buscar aqueles que aceitaram a salvação. Ele não vem mais duas vezes daqui para frente. Não tem esse arrebatamento secreto, porque o texto é claro. Ele vai vir, vai trazer o alívio das dores, vai trazer a glorificação, vai trazer a exaltação para o seu nome. Ele vai falar no capítulo 2 que o anticristo vai ser revelado quando ele retornar do céu e mostrar a face verdadeira do anticristo. E vai matar ele, com o sopro da sua boca. Então ele enfatiza totalmente que essa manifestação será dos corpos glorificados, de uma nova vida em Cristo, da destruição do anticristo, do falso profeta, da falsa testemunha, quando ele retornar para buscar a igreja. Amém? E o que, usando as palavras de Paulo, que ele, ao escrever essa carta, do capítulo 1, que a gente venha permanecer na fé, que a gente venha permanecer no Senhor. Não importa se o mundo, o espírito do mundo, é apostasia, é separação, é iniquidade. O que importa é a nossa vida estar no Senhor. É a gente estar guardado nele, a gente estar unido nele. No mundo há separação, mas em Cristo há comunhão, há unidade. E é isso que nós precisamos. Há um chamado de salvação sobre a igreja. Mas o Senhor, ele não obriga. Ele não obriga. Ele não chantageia. É se você quer ou se você não quer. Quando nós vamos à frente, levantamos a mão e dizemos: eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, eu creio, eu quero crer que não foi ninguém obrigada. Eu quero crer que foi exatamente o que você sentiu, que te fez se levantar e aceitar Jesus. E isso é a liberdade que o Senhor dá. O Senhor, ele não oprime ninguém, ele te dá liberdade, como ele lhe dá liberdade de escolher entre o bem e o mal. Mas se a gente for sóbrio, se a gente compreender as palavras do Senhor, a gente vai buscar a salvação e a vida eterna. Não tem outra coisa para a gente fazer nessa terra. A não ser que alguns, e eu creio que muitos serão, queiram pagar para ver a face do anticristo, o lamento e o choro e a destruição no lago de fogo. Mas quanto a isso é opcional. Vem de cada coração. Mas aqueles que estão firmes, permaneçam firmes. Aqueles que estão crendo no Senhor, permaneçam crendo. Vigilante para que esse espírito não venha corromper a palavra de Deus que está no seu coração. Ore bastante para que essa palavra não venha fugir do seu coração, para que a presença de Deus não saia do seu coração, da sua mente, porque se ela sair, a casa vai ficar vazia para o espírito do anticristo entrar. Você não pode cessar, tem que orar sem cessar, conversar com Deus todos os dias. Enquanto você conversa com Deus, é a garantia de que você está com Ele, que você está ouvindo a voz dEle, que Ele está te levando para o caminho da salvação. Então não perca a presença dEle por nada nesse mundo. Amém? Vamos ficar de pé?